Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Segurança Sem Fim. E nesse vídeo eu vou falar sobre a função da CIPA na empresa. Dias de trabalho intensos, cuidado por onde pisar. No chão escorregadio, nosso lema é prevenir. Ferramentas no lugar certo, proteção sempre à mão. Socorro imediatamente pra evitar complicação. Segurança sem fim pra você e pra mim. Trabalho com cuidado, impacto a longo prazo. A CIPA ela tem a função de acompanhar o processo de identificação dos perigos, que são as fontes de riscos, e também a avaliação dos riscos existentes na empresa. Então tem o perigo, um exemplo de perigo, uma cabine primária, é uma fonte de energia que está ali enclausurada, mas existe ali um perigo de acidente do trabalho. E também é muito importante que a CIPA faça a avaliação dos riscos, que são as probabilidades. Então os riscos às vezes estão escondidos ali dentro do ambiente de trabalho. É por isso que é importante o olhar atento do cipeiro nos ambientes de trabalho. E outro ponto importantíssimo é acompanhar a adoção de medidas preventivas que são adotadas pela empresa. Então todos os cipeiros precisam acompanhar as medidas preventivas que estão sendo implantadas, tem que estar informado a respeito dessas ações prevencionistas que ocorrem dentro da empresa. Outra função importante da CIPA é registrar a percepção de riscos dos trabalhadores. Eles conhecem os riscos existentes ali dentro do local de trabalho e muitas vezes isso fica guardado com o próprio trabalhador. Então o cipeiro conversando com eles para entender como que é o funcionamento de todos os processos ali dentro daquele setor de trabalho, os riscos existentes, certamente ele terá uma visão mais profunda do que acontece ali dentro, porque é conversando com o trabalhador que o cipeiro vai conseguir montar o mapa de riscos ou então outra técnica, ferramenta aí, sem ordem de preferência. Ele precisa registrar essas informações, os riscos que estão ali presentes no ambiente de trabalho. E uma das formas muito utilizadas é o mapa de riscos. Só que aí, se o cipeiro só passar na área e não conversar com ninguém e tentar elaborar um mapa de riscos, muitas vezes ele vai acabar não registrando ali os riscos existentes no local de trabalho. E nesse sentido, quem assessora a CIPA nas dúvidas que o cipeiro tiver é o SESMIT, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. São os profissionais do SESMIT, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança. Eles podem assessorar a CIPA e tirar todas as dúvidas com base nas normas regulamentadoras, nas leis vigentes. Verificar, mas o que? As condições de trabalho. Então é necessário que o cipeiro verifique os ambientes de trabalho, caminhe em todos os ambientes e não somente no ambiente em que ele é cipeiro. Por exemplo, ele é cipeiro e trabalha no setor de ferramentaria. Ele precisa andar também em outros setores da empresa, além de ver o setor dele, ver outros setores, outros ambientes, fazer um trabalho conjunto com os demais cipeiros. E qual o objetivo dessa verificação que a CIPA faz? É identificar as situações de risco. Outra função importantíssima da CIPA é elaborar e acompanhar o plano de trabalho, para que assim possibilite uma ação preventiva em saúde e segurança do trabalho. O que significa o plano de trabalho na CIPA? Esse plano, ele precisa já ser elaborado na primeira reunião de trabalho, elencando ali os pontos necessários a serem verificados, a atividade de cada cipeiro, ou seja, é um planejamento que a CIPA vai fazer da sua gestão. Por exemplo, esse plano de trabalho ele pode ter diversas atividades dos cipeiros no dia a dia de trabalho, visando a identificação de todos os riscos ali no ambiente e propostas de medidas preventivas. Então uma CIPA precisa organizar o plano de trabalho já desde a primeira reunião. Só que muito cuidado, um conselho que eu dou é não fazer um super plano de trabalho com 300, 400 itens e depois o cipeiro não conseguir dar conta de todos esses itens. Crie lá pontos importantes com prazos, para que a CIPA já possa fazer esse acompanhamento e colocar como status concluído, missão concluída, e aí já passa para o próximo tópico e assim por diante. E aí na próxima reunião da CIPA, olha, já cumprimos todos esses tópicos aqui do plano de trabalho, vamos criar mais 5 ou 6? Cria-se e vai assim, realizando o trabalho, cumprindo esse plano de trabalho. Isso é organizar o trabalho do cipeiro durante a sua gestão. Participar do desenvolvimento e também da implementação de programas relacionados à
saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, o PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos. Esse PGR é elaborado pelo SESMIT, mas o cipeiro deve participar da elaboração do PGR, inclusive indo lá no setor de trabalho conversar com os trabalhadores e anotando bem a percepção de riscos dos trabalhadores e levando isso também lá no SESMIT, conversando com o SESMIT, para que assim esse programa relacionado à saúde e segurança do trabalho seja construído com mais profundidade. Outro exemplo, o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é um trabalho do médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, é um trabalho da medicina. Isso é importante que o cipeiro também colabore com esse programa. Por exemplo, o PCA, Programa de Conservação Auditiva. Então é importante que o cipeiro participe de todos os programas relacionados à prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Acompanhar a análise de acidentes e doenças do trabalho e propor medidas de solução dos problemas. Então, o processo de investigação e análise de acidentes do trabalho, a CIPA precisa participar. Aqui no canal eu tenho uma playlist sobre investigação e análise de acidentes do trabalho. É importante que você, cipeiro, técnico de segurança, engenheiro, você que é trabalhador também, acompanhe essa playlist que lá tem todas as informações de como você realizar uma investigação de acidentes. Essas informações foram baseadas no Guia de Análise de Acidentes do Trabalho do Ministério do Trabalho. É um guia lá de 2010, salvo engano. Já tem bastante tempo que foi publicado, mas ele é excelente para investigação e análise de acidentes. Então acompanhe aí a playlist, eu vou deixar no final desse vídeo, vai aparecer, é só clicar, aí você acompanha, tá? É importante que o cipeiro acompanhe a análise de acidentes do trabalho. Fique sabendo quais foram os acidentes que aconteceram esse mês. Pergunte lá para o SESMIT. Leia a respeito dessas CATs na hora da reunião da CIPA. Você que é cipeiro, fique por dentro disso. Requisitar à organização informações referentes a questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, assim como as CATs, que são comunicações de acidentes de trabalho. Então, às vezes, tem alguma questão lá relacionada à saúde e segurança do trabalho. Vai lá e pede para a organização e traga isso para a reunião da CIPA para discussão. É importante que seja resguardado o sigilo médico e as informações pessoais do trabalhador, tá? Então, muito cuidado com isso. Propor ao SESMIT ou à empresa a análise das condições ou situações de trabalho. O presidente da CIPA precisa levar as informações para a empresa, para que ela tome ciência dos riscos existentes, bem como também propor ao SESMIT levar essas informações para a segurança do trabalho, para que aquela situação ou condição de trabalho possa ser analisada. São situações que apresentam um risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Então é preciso que a CIPA leve para a empresa e também para o SESMIT. E também propor a interrupção de atividades. Então ela pode propor à empresa ou à segurança do trabalho a interrupção de atividades, se for constatado que o risco é grave e iminente à saúde e segurança do trabalhador. Então é a função da CIPA propor essa análise, propor a interrupção, até que as medidas corretivas e de controle sejam efetivamente adotadas naquele local de trabalho. Outro ponto importante é promover anualmente o quê? A CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A CIPA vai organizar em conjunto com o SESMIT, sempre tendo aquela assessoria dos profissionais, do técnico de segurança, engenheiro de segurança, aquela assessoria para construir aí uma programação bem bacana que tem a ver com os riscos existentes na empresa. Só que essa programação ela é definida pela CIPA. Então o presidente precisa sentar com os cipeiros e discutir quais são os riscos e quais são os tipos de palestras interessantes para se trazer na empresa, ou mesmo algumas atividades dinâmicas para se realizar junto aos trabalhadores. Então essa programação ela é definida pela CIPA de forma anual. Normalmente as empresas definem, por exemplo, o mês de novembro, todo mês de novembro tem CIPAT, todos os trabalhadores já sabem. Mas isso a CIPA em conjunto com o SESMIT podem decidir, mas precisa ser realizado uma vez ao ano. Outra função da CIPA é incluir temas referentes à prevenção e combate ao e outras formas de Esses temas precisam estar nas atividades práticas da CIPA, no dia a dia. Então ela precisa incluir esses temas numa CIPAT, ou mesmo no dia a dia conversando com os trabalhadores para saber como está a situação. Um ponto importante, por exemplo, é em conjunto com o social da empresa, com a psicologia também, para que o trabalhador também tenha o devido acolhimento. Então aí vai ter um olhar psicológico e social referente a cada caso. Prevenir acidentes é caminhar seguro rumo ao futuro. Afinal, a segurança ela é sem fim. Segurança sem fim pra você.
Trabalho com cuidado, impacto a longo prazo. E nesse vídeo eu falei para você a respeito das atribuições, as funções da CIPA, do cipeiro na empresa. Tá aparecendo aqui para você diversos vídeos a respeito de segurança do trabalho. Forte abraço!